Olá, estamos aqui novamente com a série de vídeos 15 anos mais 4, porque são 15 anos de fundação da Associação Passo a Passo e 4 anos do projeto piloto inicial, onde tiveram pessoas que daqui a pouco você vai conhecer também nesses 4 anos iniciais. Hoje eu estou aqui com duas pessoas, uma que começou no início de 2018, a outra que chegou no final de 2018, que é a Érica, nossa terapeuta ocupacional, e a Rita, nossa assistente social, e elas têm história já para contar, porque assim, o passo a passo, apesar do nome passo a passo, a gente não vai a passo, a gente está sempre no trote e no galope. Então as coisas são muito intensas aqui, acontecem muitas coisas em pouco tempo. E a Érica chegou aqui, eu sou muito grata a ela porque ela aceitou o desafio, porque era uma época que a gente estava com a parte, assim, a dimensão econômica bem debilitada, a gente estava tentando captar recursos de outras formas, era um momento de mudança de termos de parceria para termo de fomento, então um momento que o Passo a Passo estava passando muitas dificuldades ainda, né, recentemente. E a Érica falou assim, eu entro no risco e nós vamos tentar junto. Então isso é muito bacana, ela começou como voluntária, eu conheci ela no Agape, lembra disso? É verdade. Vou deixar você conhecer, vou deixar você contar para o pessoal como a gente se conheceu. Eu sou a Érica, né? Minha formação básica é terapia ocupacional e fazia muitos anos que eu estava fora do mercado, no sentido de estar atuando nessa área, já era ecoterapeuta. E quando eu voltei a atuar, conheci o Passo a Passo num evento que teve aqui e o evento se chamava Como Eu Faço Ecoterapia. E daí vim, curiosa por causa do título, né, do nome. Vim e nesse dia conheci o Instituto, a Cláudia, e era o estudo do Agape, que é um grupo de estudos da ecoterapia, e isso foi em 2017, começo de 2017, por aí, 16, final de 16, porque era próximo, foi junto com o curso da ANDI Brasil, da ecoterapia da ANDI Brasil, que acontece aqui. Em 2017 eu me tornei voluntária, então eu, uma vez por semana, vinha até o Instituto, 1h30 mais ou menos de viagem para chegar e 1h30 para ir embora chegar à minha casa. Então eu vinha de manhã, toda terça de manhã, e falei para a Cláudia, esse ano a gente vai se conhecer, você me conhece, eu conheço Passo a Passo, porque eu fiquei deslumbrada com o jeito do Passo a Passo, como eles, a forma como eles se relacionavam com os animais, a forma como eles se relacionavam com as pessoas, isso me cativou muito. Então, eu falei, eu gostaria de fazer voluntariado. E ela falou, então, venha. Então, durante um ano, eu andava mais de quase 300 quilômetros por semana para vir e ir. E foi um ano de muita troca, muita experiência. Eu ajudava nos atendimentos junto com a equipe terapêutica e assim foi uma possibilidade da equipe que estava aqui na época conhecer o meu trabalho e eu também me inteirar mais do jeito passo a passo de ser. E no final de 2017, início de 2018, a Cláudia me chamou para uma conversa e ela me explicou a situação do passo a passo e eu falei, não, bora lá, que eu acho que vale a pena. Aonde a gente põe o nosso coração, onde a gente põe a nossa intenção, onde a gente coloca a nossa força e a nossa alegria de viver, ali não tem como dar errado, né? E eu sentia isso, eu sinto isso no Passo a Passo, onde as pessoas colocam o seu melhor, né? É uma alegria acordar todos os dias de manhã e falar, não, eu vou para o meu trabalho, vou atender as crianças, vou ver os animais, né, que são os meus parceiros, nossa. E daí eu vim em 2018, início de 2018, compor a equipe, mas com a seguinte condição que a Cláudia tinha me colocado.
Érica, é para cobrir a licença maternidade da Ju, que é a fisioterapeuta, e ela estava grávida da Maia, do segundo filho. Eu falei, não, tudo bem, bora lá, vamos continuar, vamos aí nossa caminhada. E estou aqui até hoje, né? Nesse espaço, com todas as suas dificuldades, mas também com um grupo de pessoas que veem a mais do que a dificuldade, veem além, eles veem a possibilidade. Então, isso é um grande diferencial, né, da instituição. A gente tem plena consciência de todas as pedras que aparecem no caminho. Mas junto com elas, a gente também tem essa abertura de consciência de procurar os caminhos para solucioná-los, né? Ou individualmente, ou em equipe, sabe? Cada um traz a sua contribuição e a gente vai prosperando nesse sentido, né? Então, a abundância, a prosperidade, ela emerge de uma fonte inesgotável, que é o coração de cada um que está aqui dentro. Eu acho que isso é o que eu tenho que falar, o que eu posso falar, e sou muito agradecida ao Instituto. Bacana. Por toda isso que a gente vive aqui. Bacana, e depois eu vou contar porque eu coloquei a Érica e a Rita juntas. E assistente social, não é comum os centros de ecoterapia ter esse profissional. Nós, desde o começo, desde que eu comecei em 2001 a ecoterapia, a Vera Brick foi a primeira assistente social nossa voluntária, e eu sempre acreditei muito nesse profissional de serviço social, porque é quem acolhe as famílias na hora que chega, quem nos ajuda a verificar as necessidades, os desejos e fazer não assistencialismo, e sim praticar a política pública da assistência que um centro de ecoterapia, né, poderia estar realizando por aí. Então, eu não vejo nosso centro sem assistente social. E aí vem a Rita contando um pouco como ela chegou até aqui, e depois eu vou contar um pouquinho por que eu coloquei as duas juntas. Então, a minha conexão com o passo a passo foi interessante, assim. No início, eu me cadastrei para ser voluntária, né? Então, eu me interessei pelo Instituto porque eu pensei, no centro de ecoterapia, eu não conhecia, né, o trabalho da ecoterapia. E aí eu pensei, nossa, tanto tempo trabalhando fora, né, porque eu trabalhei em outras cidades, em São Paulo, em Jundiaí, em Bragança, né, no mundo corporativo, serviço social organizacional. Daí eu pensei, por que não desenvolver um trabalho social na cidade onde eu moro, né, pensando na minha reconexão com a cidade. Então começou por aí eu pesquisei e comecei a me interessar pela ecoterapia. Mas o que será, né, ecoterapia, que uma assistente social poderia desenvolver como voluntária de uma ecoterapia? Fiquei muito interessada, eu amo cavalo, sempre amei cavalo, mas nunca tive muita proximidade, né? Na minha vida toda eu tinha tido 2 vezes só contato com o cavalo, amando o animal, mas nunca com tanta proximidade, né? Daí me cadastrei e no dia que foi o treinamento de voluntário aqui, eu não pude participar e fiquei muito triste. Aí liguei para Thaís, Thaís, marca um outro dia, eu quero fazer voluntariado, enfim. E aí nesse meio tempo surgiu a roda de talentos, uma oportunidade, né? Aí eu falei, nossa, então vou me cadastrar, quem sabe eu consigo, né, trabalhar na cidade onde eu resido, né? E aí eu me inscrevi para a roda de talentos. E aqui estou, né, nesse mundo sensacional que é o serviço social institucional, né, ecoterapia, que eu tenho aprendido muito, né, lidar com as famílias, amo as pessoas, né, lidar, acolher as crianças, um trabalho incrível, eu sou apaixonada por esse trabalho, sou apaixonada pelas pessoas e venho me desenvolvendo muito. Eu preciso me desenvolver mais ainda na ecoterapia, é um desafio, né, e eu estou amando. E aqui sempre tem desafios. Agora a Rita está assumindo também a parte de projetos junto com a Priscila e está sendo um desafio gostoso para todos nós. Verdade. Agora sim, o passo a passo sempre teve a convicção que trabalhar uma criança, tirando ela do sistema dela, que é a família, o principal sistema, não tem um impacto que poderia ter se a gente trabalhasse a conscientização, o autoconhecimento dessa família da pessoa com deficiência,
da pessoa com alguma necessidade. E quando a Érica chegou aqui, eu acho que eu estava no projeto Cavalos, Mandalas e Famílias, né? Você chegou a acompanhar comigo esse projeto, algumas sessões. E desde 2004 a gente começou com um grupo operativo de famílias e depois a gente foi evoluindo para grupos de aprendizagem com cavalos na ecoterapia. E hoje a gente tem tanto o grupo de aprendizagem com cavalos para as famílias, tanto o grupo com agricultura biodinâmica com a família. Então a gente faz diversas dinâmicas de grupo com a finalidade de desenvolvimento da consciência, de competência de relacionamento com os seus familiares, com as crianças com alguma deficiência ou alguma necessidade educativa especial. E aí, no primeiro ano, eu falei, Érica, vamos comigo. O primeiro grupo que você participou, qual foi? Das famílias? Foi o da disciplina positiva. Da disciplina positiva, com cavalos e disciplina positiva. Aí a Érica desenvolveu esse projeto baseado no último, que era o Cavalos, Mandalas e Famílias, e desenvolveu um projeto junto com as famílias e começou a atuar junto com a Rita. Com a disciplina positiva. Com a disciplina positiva e cavalos. Então, conta um pouquinho só do que é fazer esse trabalho com as famílias, o que vocês enxergam de retorno e dá uma mensagem para o pessoal que quiser conhecer mais o passo a passo, que quiser fazer parte da nossa história também. Meu sonho sempre foi trabalhar com as famílias das crianças e dos adolescentes, porque, como a Cláudia disse, eu acho que nós estamos inseridos, é um indivíduo inserido num todo. E esse primeiro trabalho que a gente realizou junto, eu e a Rita, junto com os cavalos, nós trabalhamos alguns fundamentos da disciplina positiva, mas também trouxemos outras ferramentas para que as crianças, para que os pais pudessem começar a perceber também dos seus sentimentos, das suas emoções, de como eles lidavam com isso e começar a fazer um link com as coisas que aconteciam no dia a dia, com as famílias, entre os relacionamentos entre marido e mulher, mãe e filho, e dentro do seu ambiente, né, dentro da sua família. E esse trabalho, assim, foi muito interessante, porque o cavalo como nosso companheiro, vamos dizer assim, como nosso agente, ele trouxe muitas reflexões para as pessoas e ele trouxe assim as emoções, os sentimentos muito aflorados para essas pessoas. E elas tinham, no momento do grupo, um momento de compartilhamento. E esse momento de compartilhamento eram momentos assim de muito crescimento, onde cada pessoa poderia falar um pouco de si, do que sentiu e como isso reverberava. E isso acontecia uma vez por mês. E todo mês, assim, durante todo aquele mês, as pessoas viam e traziam feedback para a Rita, conversavam sobre aquilo, como aquilo tinha sido importante para elas e como o reflexo disso era uma melhora no relacionamento com as crianças, com os adolescentes. Então foi uma coisa muito, muito rica. E é um trabalho que eu acredito que traz uma evolução muito grande para a criança. É um trabalho assim porque aqui então a gente não desenvolve só a competência dos praticantes, mas sim da sua família. E isso faz uma transformação no mundo, porque essa família também vai modificar o meio onde ela está inserida. E isso é uma reverberação, né? Então, se a gente quer mudar alguma coisa, começa no pequeno, porque o pequeno reverbera. Rita, você imaginou como assistente social trabalhar com cavalo e família? Nossa, no começo eu fiquei muito insegura, eu confesso, né? De entender todo o processo, sempre falava para Cláudia, mas será? Como eu faço isso, né? O desenvolvimento com o cavalo, será que eu vou conseguir essa adaptação? E é sensacional, gente, sensacional, porque como o cavalo desenvolve. O olho, eu fiquei emocionada de falar. Porque o olho no olho com o cavalo, né? Como a gente se desenvolve, como a família se conecta, né?
Então, assim, o Pulso Firme com Amor, por exemplo, da disciplina positiva, a gente traz o conteúdo, né? E aí ela vai desenvolver com o cavalo. Então, como você vai desenvolver? Você vai levar o cavalo, você vai direcionar ou não, né? E aí a pessoa leva essa reflexão para casa e aí a gente dava atividades, né? A gente sempre encaminhava uma atividade para casa e a pessoa voltava com tanto conteúdo, né, Érica? Tão interessante ouvir, assim, como foi para a família, o desenvolvimento da família, né? Como ela estava quando chegou e como ela está quando ela sai. É muito rico, gente. Então, assim, é sensacional o desenvolvimento humano por meio dos cavalos e da natureza. Pelo dom da terra também, porque nós trabalhamos com agricultura biodinâmica. É incrível. Então, a gente não poderia deixar de contar com a importância da família para o passo a passo no desenvolvimento dos praticantes da ecoterapia. Então, essa conexão foi perfeita, né? A TO com a assistente social, a Rita com a Érica e desenvolvendo as nossas famílias em prol de um mundo melhor. Venha conhecer o nosso trabalho com as famílias através das nossas profissionais. Gratidão, gratidão. Gratidão, muito Gratidão, obrigada. Érica. Esperando Venham. vocês, venham nos visitar. Isso.